Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa série Conjugalidade. É isso aí. É com muita energia que a gente abre a nossa análise de hoje. Para quem acompanha a série de perto, já sabe que estamos, mergulhando de cabeça nas engrenagens de uma obra muito instigante. Muito. O livro é Amar é Comportamento, do psicólogo Frank Ribeiro. E, assim, o foco deste nosso mergulho detalhado é o capítulo 1, que carrega um título de peso, né? Sim, o título é maravilhoso. A complexidade de ser humano. Exatamente, é quase um trava-língua ser humano. Pois é, e é excelente estar aqui para darmos continuidade a essa jornada. Só para contextualizar quem nos ouve, este é o nosso segundo encontro focado especificamente neste primeiro capítulo. No nosso primeiro encontro, a gente abordou o tema consciência do morrer e casamento de uma forma um pouco mais descritiva. Mais panorâmica, digamos assim. Isso. O objetivo de hoje é dar um passo além. Vamos lançar luz sobre esse mesmo universo, mas agora sob uma lente muito específica. A perspectiva da semiótica. Exato. Por isso, o tópico central da nossa discussão de hoje traz um título que, por si só, já gera bastante curiosidade. O casamento e o signo da morte. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o título é forte. É muito forte. Mas antes de mergulharmos nos conceitos mais filosóficos, a gente precisa relembrar a missão central desta obra, a grande regra de ouro que o autor estabelece desde a primeira página, certo? Com certeza, é a base de tudo. A tese do livro exige que o foco saia daquele substantivo amor, daquela coisa mais romântica, etérea, de filme. O amor-sentimento, né? Isso. E vá direto para o verbo amar. A premissa fundamental é que amar é comportamento. E só de falar isso, a gente já percebe que a dinâmica da relação muda completamente. Mas antes de avançarmos, para garantirmos que estamos todos na mesma página, como exatamente a gente aplica a semiótica a um casamento real e cotidiano? Olha, essa é uma excelente pergunta para alinhar o nosso raciocínio. Quando a gente fala de semiótica no contexto conjugal, não estamos falando de placas de trânsito ou, símbolos matemáticos. Claro. Estamos falando de como cada ação, cada olhar, cada silêncio dentro de casa funciona como um signo. Um sinal que carrega um significado profundo. Dá um exemplo bem prático de como isso acontece. Um suspiro, por exemplo. Um suspiro longo no meio de uma discussão não é apenas ar saindo dos pulmões. Ele é um signo. Ele pode significar exaustão, pode significar desprezo ou até mesmo paciência. Nossa, verdade, o famoso revirar de olhos também. Exatamente. O autor usa essa lente para mostrar que o amor não é uma entidade invisível que paira sobre o casal, sabe? Mas sim um conjunto de comportamentos que funcionam como signos de construção, ou no caso do nosso tema de hoje, signos de destruição. E para entender como o amor se manifesta como um comportamento diante desse signo da morte, a gente precisa voltar à origem da humanidade. Voltar lá atrás. Lá atrás, e investigar a complexidade da solidão inicial. Entendi. Faz total sentido. Então a gente não está falando apenas de sentimentos, mas do que comunicamos com o que fazemos. A obra levanta um ponto sobre a origem do casamento a partir do projeto divino, citando aquela conhecida passagem de Gênesis. Capítulo 2, versículo 18. Isso. Onde se diz que não é bom que o homem esteja só. Mas a análise que o livro faz disso foge totalmente daquela interpretação básica que muita gente já ouviu em escolas dominicais ou catequeses. O autor aponta para uma incompletude estrutural no ser humano isolado. Exato. Como a gente traduz essa incompletude sem cair naquela ideia perigosa de que todo mundo é obrigado a casar para ser feliz? O que é fascinante aqui é essa distinção provocativa que a obra traz. O autor faz questão de deixar muito, mas muito claro, que essa falta não significa uma incapacidade de viver bem sem estar casado. O celibato é uma opção, então? Totalmente. O celibato, a vida de solteiro, é uma opção legítima e funcional. O ponto central ali não é a obrigatoriedade de dividir o mesmo teto com alguém. O foco dessa incompletude aponta para o processo de tornar-se pessoa. Tornar-se pessoa. Achei isso muito profundo quando li.
E é aqui que o livro introduz uma diferença crucial, a diferença entre hominidade e humanidade. Vamos aprofundar nisso, porque me pareceu um verdadeiro divisor de águas na leitura. É a chave do capítulo. Segundo o texto, antes de existir um outro, Adão possuía apenas a hominidade, ou seja, ele era biologicamente distinto dos outros animais, era uma alma vivente, mas ainda não havia alcançado a humanidade no sentido pleno. O que exatamente falta para cruzar essa ponte, da biologia para a humanidade? Faltou atrito, a convivência com um coespecífico. Se a gente pensar bem, a humanidade exige a consciência da existência de um outro, um ser que seja igual em essência, mas diferente na sua individualidade. Macho e fêmea, no caso do texto base. Certo. Quando Eva surge na narrativa, ela não é apenas uma companhia para evitar o tédio de Adão. Ela é o espelho que permite a ele se reconhecer. A presença dela imprime o sentido de humanidade. É a alteridade. Exato, choque com a alteridade. A tese do livro é muito firme ao afirmar que ninguém se torna pessoa no vácuo. Sozinho, isolado numa ilha deserta, o ser humano nunca produziria o sentido ético e moral do que é ser plenamente humano. Isso derruba completamente a ideia de que a criação do outro foi apenas para a procriação, não é? Completamente. O livro até faz uma ressalva muito interessante de que o crescer e multiplicai foi o resultado dessa união e não o motivo primário da criação de Eva. Perfeito. O motivo real foi estabelecer o sentido de ser através do convívio. É no relacionamento que o nosso verdadeiro caráter é forjado. Com certeza. A passagem da hominidade para a humanidade exige construção. E a obra destaca que nesse processo de encontro conjugal surgem dois elementos que são incrivelmente ricos para nossa análise. A estética e a poesia. Isso, estética e poesia. A estética é introduzida logo no momento em que Adão exclama, e o texto cita, "Esta, sim, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne." Mas eu confesso que, lendo isso de primeira, a palavra estética me soa um pouco distante daquele contexto. A gente costuma associar a estética a, sei lá, uma harmonização facial, a procedimentos de beleza, a achar algo visualmente bonito. É o uso moderno da palavra, né? Exato. Como o autor explica a parte prática de aplicar essa estética na construção da relação? Se conectarmos isso ao quadro geral da filosofia, a raiz grega de estética é aesthesis. Aesthesis. Sentir em toda a amplitude da percepção humana. Sentido de forma profunda, então. Sentir, perceber, compreender e apreender o outro em sua totalidade. No contexto do casamento, a estética é descrita como a lógica relacional de discernir o que é humano do que é não humano. Ah, entendi. Sem o espelho do outro. Exato. Sem o outro ali na frente dele, Adão não teria a percepção estética necessária para se diferenciar de um animal do resto da criação. Eva se torna um elemento de discernimento estético. Então, trazendo isso para o dia a dia de quem nos ouve, a estética no casamento seria, por exemplo, a capacidade de realmente enxergar o parceiro? Sim, perfeitamente. Não apenas olhar para a pessoa, mas perceber as microexpressões. Notar que o outro chegou do trabalho mais calado que o normal, compreender uma mudança no tom de voz, é um sentir prático e não apenas contemplativo. Exatamente isso. É uma percepção que engloba uma decisão ética e um discernimento intelectual. Quando se nota essa mudança no tom de voz que foi mencionada, e a pessoa decide agir de forma empática, em vez de ignorar, ela está operando dentro dessa lógica estética. Existe uma troca constante, fazer e perceber, dar e receber, expor e contemplar. E logo em seguida o texto amarra essa estética com a poesia, a poiesis. Sim, o segundo elemento. A raiz grega dessa palavra aponta para criar ou fazer. O relacionamento amoroso é descrito na obra como uma vivência permanente de ambiguidade, de estranheza e plurissignificação. Um espaço que nunca está estático. Exatamente. A conjugalidade é um espaço de criação constante, onde as coisas estão sempre sendo moldadas. É nesse ponto que a obra traz um peso filosófico formidável.
O autor cita uma conferência clássica de Martin Heidegger. Um peso e tanto, diga-se de passagem. Sim. A conferência chamada A Questão da Técnica. Heidegger argumenta que a técnica e a poética andam juntas. O casamento, sob essa ótica, exige um fazer. Um fazer contínuo. Um fazer que é, ao mesmo tempo, uma técnica e uma poética diária. E, usando Heidegger, o livro explica um conceito que pode parecer um pouco assustador à primeira vista: o ato de desabrigar. Nossa, esse conceito de desabrigar precisa ser bem destrinchado aqui. Precisa. O texto diz que, no momento em que a relação se forma, o ser humano é desabrigado de si mesmo. Mas a palavra desabrigar soa como ficar ao relento, ser abandonado no frio de propósito. Dá uma sensação de vulnerabilidade, né? Muita. O que isso significa na prática de um relacionamento a dois? Parece vulnerabilidade pura, e de certa forma realmente é. Esse desabrigar significa que o casamento tira a pessoa daquele estado de conforto individual, daquela dependência passiva e singular onde ela só precisava pensar em si mesma. Certo. E expõe essa pessoa à responsabilidade, à liberdade e à verdade das escolhas a dois. O casamento desabriga o indivíduo de um estado egoísta para reabrigá-lo no processo relacional. É na relação, no cuidar e no ceder que a verdadeira liberdade existencial acontece. Se a gente pensar num exemplo bem prático, do cotidiano mesmo, é como o processo de ir morar junto. É o melhor exemplo. Quando a pessoa mora sozinha, ela está abrigada nas próprias manias. Exato. Ela pode deixar a toalha molhada em cima da cama. Pode comer no sofá de madrugada. Não precisa dar satisfação de como gasta o próprio tempo, como gasta o dinheiro. Quando ela casa, ela é desabrigada desse conforto. Ela não pode mais esconder os próprios defeitos, porque há um co-específico ali 24 horas por dia, servindo de espelho. Essa exposição é o desabrigar, certo? Uma analogia perfeita. É tirar as máscaras. E é um processo contínuo de reabrigar o outro. Um cede um pouco do seu espaço, o outro cede um pouco do dele, e juntos eles criam um novo abrigo. Um novo ecossistema conjugal. Pois é. E se a gente pensar bem, se o casamento é esse espaço de criação constante, de poeses, de vulnerabilidade total, isso significa que ele também corre o risco constante de ser destruído. O tempo todo. E é justamente aí que o autor introduz o núcleo secundário da convivência, que é a coabitação, o prazer sexual, a procriação e a ideia central do nosso encontro de hoje: o signo da morte. É o ponto de virada do capítulo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é aqui que a lente da semiótica bate de frente com a realidade nua e crua da rotina conjugal. Essa transição é fundamental para a tese da obra. O casamento não nasce pronto. Ele não nasce blindado e imune ao desgaste. Seria bom se fosse, né? Seria ótimo. Mas não é. No processo de construção dessa rotina, a vulnerabilidade humana, os nossos defeitos, egoísmos, falhas de comunicação impõem marcadores. E esses marcadores, que o autor chama de signo da morte, tornam o relacionamento conjugal um terreno de extrema imprevisibilidade. A incerteza bate à porta. Sempre. A obra resume essa fragilidade com uma frase muito dura, muito realista, que diz assim: eu te amo, hoje, pode se transformar em eu te odeio amanhã. Essa frase quebra aquele encanto dos filmes românticos na hora. Tira completamente do pedestal. Ela tira o casamento daquele campo das garantias absolutas e o coloca na arena do risco. É muito comum as pessoas acharem que assinar a certidão de casamento funciona quase como comprar uma garantia estendida de felicidade. Uma apólice de seguro contra a solidão. Isso, mas o autor é categórico ao afirmar que todo casamento é, por natureza, um contrato de risco. E este é um ponto de extrema relevância na análise do Frank Ribeiro. O livro ressalta que não existem garantias prévias de que um casamento será funcional simplesmente por existir. Independentemente de qualquer coisa, né? Sim, independentemente da religião, da posição espiritual, da fé, das orações ou das intenções mais nobres que sustentam a relação no início. A instituição do casamento não carrega uma mágica de autopreservação. Ele não se sustenta sozinho. Não.
Todo casamento nasce sob o signo da finitude. Ele nasce com a possibilidade latente de morrer, pura e simplesmente porque é construído por seres humanos falhos. É quase como se o casamento fosse um organismo vivo. Uma boa comparação. Ele precisa de manutenção diária, senão ele atrofia e morre. Mas a grande pergunta que fica para quem está acompanhando essa linha de raciocínio é se o casamento é um contrato de risco permanente e se todos nós carregamos esse signo da morte na convivência, como a tese inicial de que amar é comportamento entra para resolver essa equação. A resposta da obra é extremamente pragmática. Ela foca justamente na ação. O texto cita um princípio milenar, lá de Provérbios, que diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Isso. Porém, na ótica do livro, a palavra língua é traduzida de forma muito mais ampla como comportamento. A língua como sinônimo de ação. Exato. O dizer e o fazer, dentro do relacionamento, são descritos na obra como atos de sentidos. Voltamos à semiótica aqui em sua forma mais pura. Os sinais que a gente emite. Cada ação é um signo que empurra a relação 1 milímetro em direção à vida ou 1 milímetro em direção à morte. Para deixar isso bem claro para quem nos ouve, vamos dar exemplos palpáveis. O que configura um ato de sentido que traz vida para a relação. Porque muitas vezes a pessoa acha que precisa fazer uma grande viagem surpresa ou comprar um presente caríssimo para salvar o casamento. Os grandes gestos, né? Mas lendo o livro, a impressão que dá é que esses atos são muito mais prosaicos, muito mais silenciosos e diários. Sem dúvida alguma. A satisfação conjugal, segundo as referências clínicas e teóricas da obra, é construída nos pequenos detalhes diários. Um ato de sentido que traz vida pode ser a simples habilidade de resolução de conflitos. Como assim? Por exemplo, no meio de uma discussão acalorada, escolher conscientemente não usar uma palavra que se sabe que vai humilhar o outro. Segurar a língua ali é amar como comportamento. Uau, é o freio ético em ação. Outros exemplos citados no livro são a demonstração prática de confiança, o compromisso visível no dia a dia, a apreciação sincera. Quando o parceiro conta algo trivial que aconteceu no trabalho e outro escolhe colocar o celular com a tela virada para baixo na mesa para realmente prestar atenção. Olhar nos olhos. Olhar nos olhos. Isso é um ato de sentido vital. É a síntese de que amar é significar. Sensibilidade e comunicação aberta e honesta aplacam o signo da morte. Essa é a virada comportamental da obra. Não basta ter um sentimento imenso guardado no peito se ele não se materializa em comportamento pautável. O amor abstrato não resolve problemas. De jeito nenhum. O amor abstrato não lava a louça, não pede desculpas depois de um erro e não acolhe a dor do outro. O livro deixa muito claro que sem essas ações contínuas e positivas, o destino quase certo da relação é afundar na toxicidade. É o peso do signo da morte agindo. Se o casal perde a capacidade de atribuir sentido comportamental positivo ao casamento, a nocividade inerente àquele risco da convivência simplesmente toma conta. Não existe ponto morto no casamento. Ou está indo para frente ou está caindo para trás. Exato. Não dá para simplesmente estacionar a relação e achar que ela vai ficar intacta. Essa leitura é muito precisa. Quando os comportamentos de cuidado cessam, o espaço na relação não fica vazio. Ele é rapidamente preenchido por ressentimento, distanciamento e hostilidade. A natureza não tolera o vácuo, é? Não tolera. É por isso que os atos de sentidos precisam ser intencionais. Não se pode confiar apenas no piloto automático da rotina, porque o piloto automático da vulnerabilidade humana tende ao desgaste, ao egoísmo. E isso nos leva a uma afirmação do autor que eu considero de verdade a grande âncora de toda essa discussão. Ele antecipa um conceito que será explorado de forma bem mais profunda lá no livro 3 desta mesma série, mas que já resolve muito do que debatemos no encontro de hoje. Aquela frase emblemática. Essa mesma. Ele destaca de forma muito enfática, e eu cito, casamento não é coisa conquistada, é ato conquistando. É muito forte.
Essa frase desmistifica de uma vez por todas aquela ideia perigosa do felizes para sempre como se fosse uma linha de chegada num conto de fadas. E essa é a grande síntese de todo o pensamento de Frank Ribeiro. Ele tira o peso das costas da instituição e coloca a responsabilidade nas mãos dos indivíduos que compõem aquela relação. Traz para a realidade. Sim. Ele afirma com convicção absoluta: não é o casamento que faz as pessoas. São as pessoas que fazem o casamento. A instituição em si é neutra. Ela não tem o poder de fazer ninguém feliz ou infeliz de forma independente. A certidão de papel não tem superpoderes. Nenhuma. São pessoas felizes, resolvidas e ativas que fazem do casamento um espaço de convivência saudável. A relação muda, evolui ou definha na exata medida em que os comportamentos das pessoas envolvidas mudam. É de uma responsabilidade imensa quando a gente para analisar dessa forma. Assusta, mas empodera. Isso, é libertador. Saber que a qualidade do relacionamento está atrelada às nossas ações tira o casal daquela posição passiva, de vítima das circunstâncias, e o coloca na posição de construtor ativo da própria realidade. Construtores de sentido operando naquela poiesis que falamos antes. Exato. Bom, para fazermos um breve apanhado do que navegamos neste encontro denso e revelador, começamos desconstruindo a ideia de solidão, entendendo que a presença de um coespecífico é o que nos permite alcançar a verdadeira humanidade. A passagem da hominidade para a humanidade. Mergulhamos na estética, que é a capacidade maravilhosa de perceber e sentir o outro plenamente, e na poesia, a criação constante da relação. Fomos desabrigados do nosso egoísmo para tentar construir um abrigo a dois. Um processo que dói, mas cura. Com certeza. Batemos de frente com a dura realidade do signo da morte e daquele contrato de risco, que nos lembra que absolutamente nada é garantido. E, finalmente, desembarcamos na solução pragmática, amar é comportamento, que se materializa através de atos de sentidos diários. Um resumo perfeito. O que nos proporciona um panorama profundo dessa complexidade maravilhosa e desafiadora de ser humano na conjugalidade. E toda essa análise minuciosa levanta uma questão essencial para a reflexão pessoal de cada um que nos escuta hoje. Deixar aquela sementinha no final. Sempre. Pensemos o seguinte: se todo casamento nasce sob a sombra dessa finitude, desse signo da morte, e se amar é invariavelmente comportamento, vale a pena olhar para dentro de casa agora? Será que os pequenos hábitos automáticos e silenciosos do dia a dia, tipo o tom de voz matinal ou a forma como os pequenos atritos são resolvidos na cozinha, estão funcionando como uma técnica poética de reabrigar o outro e construir a relação? Uma excelente reflexão. Ou será que esses mesmos comportamentos estão sutil e lentamente acelerando o signo da morte e o fim desse contrato de risco? Uau! Essa é uma provocação de peso para se carregar ao longo da semana, para quem acompanha a série. É o tipo de reflexão que altera completamente a dinâmica de como enxergamos cada pequeno gesto, cada palavra que sai da boca e até mesmo cada silêncio na convivência diária. Muda a lente de contato da rotina. Muda tudo. Agradecemos demais a companhia atenta de cada pessoa que escolheu mergulhar conosco nas águas profundas desta obra de Frank Ribeiro. A nossa energia continua no topo para o próximo encontro da série Conjugalidade, onde vamos continuar desbravando as camadas fascinantes do comportamento humano a dois. Um grande abraço para todos e até lá. Até a próxima!